A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, dia 13 de setembro de 2020, nesse domingo daremos continuidade às nossas lições dominicais de escatologia. É o tema do nosso terceiro trimestre. E hoje vamos estudar a lição de número 11, o reino milenal de Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor, para que a Tua palavra possa trazer despertamento à nossa vida espiritual. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa lição de hoje, estudaremos um tempo futuro, em que por 1000 anos haverá paz aqui na terra, e que Cristo reinará aqui na terra e Israel será a sede do governo mundial. Os teólogos eles chamam esse período de milênio. A palavra milênio não aparece na Bíblia, aparece a frase 1000 anos. Nesses 1000 anos, Satanás estará amarrado, conforme Apocalipse 20, versículo 2, que lemos há pouco. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O verso 1 fala que ele foi acorrentado. E surgem muitas perguntas acerca desse período. Quais são os propósitos do milênio? Primeiro, é o estabelecimento da justiça e paz na terra. 1 Coríntios 15, 24 a 25 diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então o apóstolo Paulo fala hoje, nós vivemos num sistema mundial dominado por forças espirituais do mal, cujo líder é a antiga serpente, o diabo. Quando Satanás for preso nesse milênio, haverá paz aqui na terra, porque o atormentador não estará mais presente. E os homens finalmente viverão em paz durante esse período. Nesse período também vai haver a ocupação por Israel de toda a terra prometida por Deus a Abraão.
lá em 1 Crônicas 16, versículos 17 a 18, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. A ti darei a terra de Canaã, que é da vossa herança. Hoje, Israel, depois de um grande período afastado das suas terras, em 1948 volta para Canaã, Israel, mas ainda os territórios de Israel estão limitados, não é aquele que encontramos na palavra de Deus. Mas durante o milênio, toda a terra prometida a Israel será ocupada pelo povo hebreu. Terceiro, cumprir as profecias a respeito do reino do Messias, conforme Atos 3, 20 a 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então essa aqui é apenas um resumo das profecias que nós encontramos em todo o Antigo Testamento e também no Novo a respeito do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel. Pode estar no coração dos ouvintes em que ocasião da história ocorrerá o milênio. Existem três posições diferentes entre os teólogos. Primeiro, os pós-milenistas. Segundo esses teólogos, Jesus virá após o milênio. Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós nos opomos a esta tese porque, entre diversos versículos da Bíblia Sagrada, lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo, já sabendo do julgamento de Deus sobre a terra que virá neste período que conhecemos como grande tribulação, arrebatará a sua igreja. E os cristãos não passarão por essa tribulação e depois desses 7 anos vem o milênio. Tem os amilenistas, é uma segunda escola, essa é pior, simplesmente eles ignoram o milênio, como se não estivesse na Bíblia. E os terceiros são os pré-milenistas, que é a nossa posição, é a posição da nossa igreja. Apocalipse 19, nós vemos a igreja no céu com Jesus, versículos 1 a 7 e 7. A seguir vemos o Senhor descendo com seus santos, versículos 11 e 14. E por fim vemos o estabelecimento do milênio, capítulo 20, versos 1 a 4. Então, reiterando, esta é a posição da nossa igreja, é a minha posição como pastor da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período, hoje, que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Depois do arrebatamento da igreja, a terra passará por 7 anos de grande tribulação. No final desses 7 anos, Jesus voltará com a sua igreja, vencerá os inimigos de Israel e estabelecerá o reino milenal de Cristo. Qual é o local desse
milênio. Apocalipse 5, 9 a 10, fala assim: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o local do milênio é aqui nessa própria terra. Não é no céu, é na terra. Alguns fatos a respeito do milênio que precisamos saber. É um novo concerto de Deus com Israel. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versos 31 a 34, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha herança, melhor dizendo, a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Prevalecerá a paz e a justiça na terra. Miqueias 4 e 3. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Um tempo de paz e justiça na terra. A vida humana, ela será outra vez prolongada. Isaías 65, versos 20 a 22, diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Até o reino animal será mudado. Haverá profundas mudanças no reino animal. Livro do profeta Isaías, no capítulo 65, verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O ser humano terá muitos filhos, povoando novamente o planeta Terra. O planeta Terra, nesta época da sua história, estará completamente devastado. Muitas guerras, muitas pestes. Então, no milênio, a terra será novamente povoada. Zacarias 8:5 diz assim: as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. E haverá um grande derramamento do Espírito Santo, muito poder de Deus presente, conforme relata o profeta Zacarias lá no capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo Filho unigênito,
e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Após esse período, o milênio, esses 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e depois virá o juízo final. Lá em Apocalipse 20, versos 7 e 8, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Ainda tentarão uma última rebelião contra Jesus, o Cordeiro de Deus, mas serão vencidos, porque Jesus agora é o leão da tribo de Judá, e serão jogados no lago do fogo do inferno para todo sempre. Mas isso é assunto para outras lições. Concluindo, meus irmãos e prezados ouvintes, se você está acompanhando as nossas lições, tanto nessa escola dominical quanto em nossos estudos do livro de Apocalipse, você pode encontrar essa sequência aí na nossa playlist. Tem uma lá da escola dominical e tem outra sobre o livro de Apocalipse. Se você já está nos acompanhando, você já não é mais ignorante acerca dos propósitos de Deus através de Cristo para este mundo. Se você já entregou a sua vida a Jesus, continue perseverando. Se não, aceite agora mesmo Jesus como seu Salvador e Senhor. Dobre os seus joelhos agora, nesse momento, e eu vou orar pela sua vida. Faça uma confissão de fé, diga assim: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, mas que Jesus morreu na cruz para pagar todos os meus pecados. Portanto, eu o aceito como Senhor e Salvador. E sei que um dia tu virás buscar a tua igreja, passaremos por todos esses períodos proféticos da tua palavra, Senhor, que estão para se cumprir, mas já debaixo das tuas asas, gozando da vida eterna ao lado do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, fortalece os teus servos, permaneçam fiéis a Ti até o fim, Senhor. E aquele que hoje está fazendo confissão de salvação, abre, Senhor, o seu coração para o entendimento das coisas espirituais. Escreve o seu nome no livro da vida eterna. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.